Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e hoje eu vou falar sobre um dos grandes pilares da civilização ocidental, Roma. Roma se formou na Península Itálica, ali no meio do mar Mediterrâneo, né? E ao norte da Península Itálica se encontra a região dos Alpes, né? Que é uma região montanhosa, né? Bom, no período aí da formação de Roma, né? Na Península Itálica era ocupada por diversos povos, né, como os etruscos, ali na região da Etrúria, né, que é a atual Toscana, né, os latinos, né, ali na região do Lácio, né, além dos sabinos, samnitas, os úmbrios, né, etc, etc. E ao sul da Península Itálica, né, se encontrava a Magna Grécia, né, uma região que foi colonizada pelos gregos, né. E se percebe muito a influência grega ali, aí na civilização romana, né? Bom, o mito fundador de Roma remonta à antiga Guerra de Troia, né? Que foi escrita pelo poeta Homero, né? A Ilíada, né? E que foi uma guerra entre a colisão de cidades-estados gregos, né? De aqueus, né? Contra a Troia, né? Que se situa ali na península da Anatólia, né? E nessa guerra teve diversos heróis, como Agamenon, né, que é o rei de Micenas, né, que liderou o exército ali que combateu Troia. Menelau, né, que é o irmão de Agamenon, o rei de Esparta, que teve sua mulher, a Helena, né, raptada, né, por um dos troianos. Né. Aquiles, que é o grande herói dessa história, né, o Odisseu, né, que é o rei de Ítaca, que também é uma figura principal aí de uma outra obra de Homero, né, que é a Odisseia, né, que conta a história do retorno dele para Ítaca, né, para reencontrar sua mulher, a Penélope, demora décadas aí para conseguir retornar, né, para Ítaca, né. E do lado dos troianos tinha o rei Priamo, que era o rei de Troia, né, o Paris, né, que é aquele que sequestra a mulher de Menelau, a Helena, né, o Heitor, né, que é o grande guerreiro troiano ali, ele que mata o grande amigo de Aquiles, né, o Patroclo, né, e Aquiles fica furioso, enfrenta ele, os dois lutam, né, Aquiles mata Heitor, né, sai arrastando o corpo dele, né, depois o rei Príamo, né, vai até o acampamento de Aquiles e pede o corpo dele de volta para que ele tenha um funeral apropriado, né. E uma outra obra atribuída ao poeta romano Virgílio, chamada de Eneida, né? Quando Troia estava sendo destruída, né, pelos aqueus, né, pelos gregos, o herói troiano Enéas consegue deixar a cidade e vai habitar ali até a região do Lácio, né, na Península Itálica. Lá ele se casa com a filha do rei latino, chamada de Lavínia, né? E tem um filho com ela chamado Ascânio. Ascânio funda a cidade de Alba Longa, né? E se torna o rei, né? Rei de Alba Longa, né? Então, gerações depois dele, né? Ele já era descendente, né? Rei que vão reinando até um rei chamado Numitor, que era descendente dele, né? Numitor tinha um irmão Amúnio, né? Que acabou tirando ele do trono, né, dando um golpe e usurpando o trono dele, né. O Amônio manda matar os filhos homens dele, né, deixando apenas a Raia Silvia, né, a filha dele, né. Só que de repente a Raia Silva aparece grávida de gêmeos, né. Ela diz que são filhos do deus Marte, né. O Amônio, temendo, né, que futuramente eles pudessem tirar ele do poder, né, manda lançar as duas crianças no rio, né. Então essas duas crianças são jogadas no rio, né, só que eles acabam sobrevivendo, né. Eles são encontrados por uma loba que amamenta, né, os dois, né. E um pastor que estava passando por ali, né, pega as duas crianças e adota, né. Essas duas crianças são chamadas de Rômulo e Remo, né. Quando eles crescem, né, eles conseguem, né, combater o Amúnio, né, e botar o Númenor, né, o avô deles, de volta no poder, né. Então eles decidem fundar eles
uma cidade, né? Rômulo queria que essa cidade se chamasse Roma, no Monte Palatino. E quando Remo queria que a cidade fosse fundada no Monte Aventino, né? Então eles discutem, né? Começam a disputar ali, né? E vai escalando por um conflito, né? Uma briga entre os dois, e Rômulo acaba matando Remo, né? Então Rômulo funda a cidade de Roma, né? Consegue botar gente lá para habitar ali, né? Só que faltava mulheres, né? Ali na cidade, então eles sequestram as mulheres dos Sabinos, né? O que ficou sendo chamado de rapto das Sabinas, né? E Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, né? É criado um conselho de anciões, chamado de Senado, né? E nessa fase da monarquia romana, né? O rei não era hereditário, o poder não era hereditário. O rei era eleito por uma chamada de Assembleia das Cúrias, né? Essa Assembleia que elegia quem era o rei, né? O poder aqui não era hereditário. Bom, Roma teve um total de 7 reis, né? Sendo os 3 últimos deles reis etruscos, né? O último rei foi o Tarquino Soberbo, né? Que os historiadores romanos consideram ele um rei bastante cruel, né? Um tirano, né? Então, por conta dessa crueldade do Tarquínio Soberbo, o Colatino e o Bruto acabam, né, retirando ele do poder, né? Eles se tornam cônsules, né? Então, dando fim aí à fase da monarquia romana e dando início à fase da República Romana. Passando então para a República Romana. Na República Romana foram criados os magistrados, né? Entre esses magistrados estavam os cônsules, né? Os cônsules eram os chefes de Estado aqui da República Romana, né? Que eram eleitos anualmente, né? Então ele tinha mandato de 1 ano, né? Chefiava o exército, o senado, e eram 2 cônsules, né? Eleitos anualmente, né? Um podia vetar decisões do outro, etc. Né? Um meio que contrabalanceava o outro, né? Além dos cônsules, tinha os pretores. Os pretores cuidavam da questão jurídica, né? A função deles era do judiciário, né? Tinha os edis, né, que cuidavam das administrações públicas, né? Eram funcionários públicos, geralmente cuidavam da questão falando das ruas, né? Questão de prédios, né? Eles cuidavam aqui do serviço público, né? Das cidades, né? Tinham também os questores. Questores que cuidavam aí das finanças, né? Eles que administravam, né, a questão financeira, né, de Roma. Tinha os censores, né, que cuidavam do censo, né, e controlavam aí a moralidade, né, de Roma, né? Daí que vem a palavra censura, né? Bom, além deste, tinha também o ditador. O ditador, geralmente, era um magistrado, né, que era criado que tinha poderes extraordinários, geralmente em tempos de crise, né? Geralmente uma grande calamidade ou períodos de guerra, né? Então surgia esse magistrado aí que tinha poderes extraordinários. Bom, com o tempo, né, o que acontece? Começa a ter atritos, né, entre os patrícios e os plebeus, né? Os plebeus começam aí a brigar, né, a defender seus direitos, né? Já que eles eram a classe inferior, né? Então eles começam a brigar pelos seus direitos, né? E é criado um magistrado chamado de tribunos da plebe, né? Os tribunos da plebe serviriam para defender os direitos dos plebeus, né? E vários outros direitos, né? Como a lei das 12 tábuas, né? Passou a ser a lei escrita, né? Com os direitos e deveres do cidadão romano. Uma série de leis que os plebeus vão conquistando aí. Tinha lei aí que proibia casamento entre patrícios e plebeus, né? Com o tempo eles vão conquistando aí seus direitos aí, né? E Roma, né, começa a ter pretensões, né, de se expandir seus territórios, né? Tem uma
batalha lá em Veios, né? Mas o que acontece? Roma acaba sendo saqueada pelos gauleses. Os gauleses eram um povo celta, né? Que viviam ali ao norte, né? Da Península Itálica, ao norte dos Alpes, né? Na região da Gália, né? Que é na atual França. Então, né, um período, né? Os gauleses invadiram Roma, saquearam tudo, destruíram tudo, né? Até que Roma começa a se recuperar, né? Desse saque, né? De Roma, né? E começa aí as suas pretensões de expandir seu território. Eles vão conquistando ali a região do Lácio, né? A região da Etrúria, né? etc. Né? Vai avançando para o sul, né? Entra em conflito com os povos samnitas, né? Tem as guerras samnitas, né? Eles conquistam, né, a região dos samnitas, né? E mais ao sul, o que acontece? Ao sul era a região da Magna Grécia, né? Que tinham colônias gregas ali no sul da Itália, né? E os gregos começaram a ver que os romanos estavam se expandindo, né? Eles começaram a temer o avanço romano, né? Então eles pedem ajuda ao rei de Épiro, né? Épiro era um reino ali que fica na região da Grécia, né? Ali na Península Balcânica tinha um reino chamado de Épiro, né? E o rei de Épiro era o Pirro, né? Pirro também tinha pretensões de se expandir, né? Então ele ajuda, né, esse povo de Tarento, né, a combater os romanos. Então tem o início a Guerra Pírrica. O que acontece? Pirro consegue, né, ele vai consegue vencer 2 batalhas, né, contra os romanos, né? Na Batalha de Heracleia e a Batalha de Asculon, né? Ele vence as 2 batalhas, só que ele perde muito exército, ele vai perdendo muitos soldados, né? E não consegue, né, repor esses soldados, né? Então essa vitória teve um custo muito alto, né? Que ele perdeu muitos soldados, né? O historiador Plutarco diz, né, que ele teria dito, né, mais uma vitória como essa e estaremos perdidos. Quer dizer, essa vitória dele não acabou tendo muito prejuízo aí, né, por conta que ele perdeu muitos soldados, né? Daí que surge a expressão vitória pírrica, né? Que é uma vitória que tem um custo muito alto, né? Então ele acaba ali tentando tomar a região da Sicília e acaba tendo que recuar, né? Recua, né? E Roma domina ali o sul da Itália, né? Então Roma passa a controlar toda a Península Itálica, né? Ali no sul da Itália tem uma ilha, né, chamada de Sicília. Sicília é uma ilha extremamente estratégica ali, né? Ela fica ali bem no centro ali do mar Mediterrâneo, né? E diversas navegações acabam passando por ali, né? E parte dessa ilha, né, estava sob controle do Império de Cartago, né? Cartago era um império bem importante ali daquele período, né? Um grande império ali, controlava todo o norte da África, né? Era um império, era uma potência marítima ali, né? E ele começa a se tornar, né, o grande adversário de Roma ali nesse período, né? Mas quem era esse Cartago, né? De onde que se originou os cartaginenses, né? Então, voltando um pouco no tempo aqui, para explicar a origem de Cartago, né? De onde que vieram os cartaginenses, né? Bom, a origem de Cartago remonta o povo da Fenícia. Fenícia ficava ali na região do Levante, né? Onde ficou o atual Líbano, né? Então tinham as cidades-estados ali, né? Que desenvolveram bastante questão do comércio marítimo, né? Era um povo bem avançado na questão do comércio, né? De comercializar com outros povos, os egípcios, os gregos, né? Eles comercializavam a tinta púrpura, né? Extraía de um molusco, né? Se extraía de um molusco a tinta de cor púrpura, né? Que os gregos chamavam de poenix, né? Por isso que veio o nome de Fenício, né? O Fenício é o nome dado pelos gregos, né? Já que os fenícios se entendiam como cananeus, né? E os fenícios também criaram um dos primeiros alfabetos fonéticos, né? Que influenciou o alfabeto grego, né?
e, consequentemente, influenciou o alfabeto latino, né? O alfabeto latino, né, o que é usado pelos romanos, né, e também usado, que a gente usa atualmente, né, o alfabeto mais usado, né, o alfabeto latino, né. Então lá tinha cidades-estados, né, independentes, né, como Tiro, Sidom, Biblos, né, inclusive em Biblos, né, o papiro que vinha do Egito, né, e era comercializado com os gregos, né, o papiro é um material, é uma planta, né, que se extraía o material para escrever, né, para escrita, criava livros, né, daqui que veio de Biblos que surgiu o nome, né, as palavras Bíblia, biblioteca, né, conjunto de livros, né, tem origem aqui dessa cidade, de Biblos, né, que o nome foi dado pelos gregos, né. Tiro é a cidade-estado mais importante ali da Fenícia, né. Tem ali nos livros dos reis de Israel, né, tinha um rei chamado Irã, né, Irã que fornece material, mão de obra para a construção do Templo de Salomão, né. O Irã, rei de Tiro, era bastante próximo do rei Salomão, né. Também teve o rei Itobaal, né, que era o pai de Jezabel, né, que se casou, né, com o rei de Israel, o rei Acabe, né, que ela era bastante mal vista, né, que ela introduz ali o culto a Baal, né, em Israel, né, então ela passa a ser mal vista por adorar um deus estrangeiro, né. E o que acontece ali? Houve um período, né, que tinham dois irmãos, né, Adido e o Pigmalião, né, que eles passaram a disputar o trono ali de Tiro, né. A Dido era a irmã mais velha e quando o Pigmalião era o irmão, né, mais novo, né. Eles entram em conflito, né, o Pigmalião acaba matando, né, o marido da Dido, ela tem que fugir, né, então ela foge para o norte da África e funda, né, a cidade de Cartago, se tornando a primeira rainha de Cartago, né. Obviamente que essa versão de Dido fundando Cartago é um mito, né. Assim como Rômulo e Remo fundando Roma também é um mito, né? Eram histórias que eram contadas por esses povos, né? Então, mas Cartago se originou de fenícios vindos ali da região de Tiro, né? Então Cartago crescendo, se expandiu e se tornou esse grande império marítimo, né? Explicadores de Cartago, né? Vamos retornar aqui ao período da expansão romana, né? O que acontece? Roma havia se expandido por toda a Península Itálica, né? E almejava se expandir ainda mais, né? Só que Cartago era um grande obstáculo, né? Cartago dominava ali toda a região marítima ali, né? Dominava parte da Sicília, né? Então se tornou um grande obstáculo aí para as pretensões expansionistas dos romanos. O que acontece? Os mamertinos, que era um grupo de mercenários, né, que trabalhavam para Cartago, né, eles tomaram uma cidade chamada de Messina. Então, né, entraram em conflito ali com os gregos ali da cidade de Siracusa. Siracusa pediu ajuda para os romanos, né? Então os romanos acabaram invadindo ali, intervindo em favor, né, de Siracusa, né, dos gregos, né? Então Cartago declara guerra a Roma, dando início à Primeira Guerra Púnica, né? Esse nome púnica é porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, né? Referência ali aos fenícios, né? Que deram origem aos cartagineses, né? Então o que acontece? Cartago era uma grande potência marítima, né? Então, enquanto Roma, né? Roma só tinha nunca tinha enfrentado grandes guerras marítimas, né? Roma era uma potência terrestre, né? Roma tinha exércitos formados por cidadãos romanos, né? Profissionais, né? As legiões romanas, né? Enquanto Cartago, né? Muitos soldados eram mercenários, né? Então Roma tinha a maior vantagem no confronto terrestre, quando Cartago tinha maior vantagem no confronto marítimo, né? O que acontece, né? Então Roma, com o tempo, ela vai se adaptando, né? No começo Cartago tinha muita vantagem, né? Nas batalhas navais, né? Só que com o tempo
Roma vai estudando ali, muitos navios cartaginenses acabavam naufragando, né? Então eles pegavam esse navio, começavam a estudar e montar seus navios, né? Roma cria utiliza de uma ferramenta, né, chamada de curvo, né? Que formava uma ponte. Ela ficava ali no navio, né? Quando ela conseguia, baixava, formava uma ponte entre o navio e o outro, né? Então eles usavam esse artifício, né, para invadir os navios cartaginenses, né? Combater eles ali, né? Então Roma começa a ter mais vantagem e Roma consegue derrotar os cartaginenses, né? Na Primeira Guerra Púnica, né? Então eles penalizam bastante aí os cartaginenses, né? Com multa, né? Eles tomam a ilha da Sicília, né? Eles se aproveitam também, tomam a ilha de Sardenha, de Córcega, né? O que acontece? Começa a ter um grande ressentimento, né, dos cartaginenses em relação a Roma, depois de perder a Primeira Guerra, né, Púnica, né? O general Hamilcar Barca, né, e começa a dominar as terras ali na Espanha, né, na Península Ibérica. Né? Começa a ter um grande ressentimento, né, em relação a Roma. Depois que ele morre, o filho dele, Aníbal Barca, Aníbal, que se torna um grande estrategista, né? E vai ser o maior obstáculo aí para os romanos, né? Ele começa a se expandir ali na região ali da Península Ibérica, da Espanha, né? Então Roma já fica em alerta, né? Ele vê esse expansionismo de Aníbal Barca e ele avisa ele, né? Se você se expandir aqui mais para a região aqui de Sagunto, se você passar dessa linha, cruzar essa linha, nós vamos declarar guerra contra vocês, né? Só que o Aníbal continuou, né? Indo, invade Sagunto, né? Então Roma declara guerra, né, aos cartaginenses, né? Dando início, então, aí a Segunda Guerra Púnica, né? O que acontece? Roma fortificou toda a costa ali, né? Esperando, né? Achava que ia ser um confronto marítimo, né? Que eles iam tentar invadir Roma pelo mar, né? Só que o Aníbal surpreende os romanos, né? Que ele usa uma outra estratégia. Ele vai pelo norte, por terra, e cruza a região dos Alpes, né? Com diversos soldados, elefantes, né? Então ataca, pega Roma desprevenida e ataca pelo norte. Então eles começam a invadir ali a região de Roma, né? Vai massacrando Roma, invadindo, saqueando, né? Então foi uma batalha bem difícil, né? Para Roma, né? Roma foi invadida ali, né? E pior ainda, né? Nesse mesmo contexto, né, nessa mesma época, enquanto o Aníbal estava invadindo Roma, Filipe V, que era o rei da Macedônia, né, do reino da Macedônia, né, tinha grandes pretensões expansionistas, ele forma uma aliança com Aníbal. Né. Então ele se alia ao Aníbal, né, e começa a se expandir ali na Grécia. Né. Vai se expandindo até a região da Ilíria, né, ali, né. Então, o que acontece? Roma se alia, né, com... E o que acontece? Essa expansão da Macedônia começa, né, a ameaçar outras cidades-estado gregas, né? A Liga Etólia, né? A Liga Etólia é uma confederação de de cidades-estado gregas, né? Roma se alia com a Liga Etólia, né? E combate ali a Macedônia, né? Dando início aí à Primeira Guerra Macedônica, né? Então Roma estava lutando em duas frentes, né? Só que ali nessa Guerra Macedônica, né? Na Primeira Guerra Macedônica, eles conseguem ali terminar um acordo de paz, né? Então Roma volta a se concentrar em se defender do Aníbal, né? Foi nessa época que o cônsul, né? Cônsul Cipião africano, tem ideia de ir invadir direto e ir até o coração de Cartago, né? Ele monta uma frota, vai lá até Cartago, né? Então ele invade Cartago, começa a lutar, né, contra Cartago ali, direto ali na cidade, né? O que acontece? Com esse avanço, né, dele para Cartago, Aníbal teve que retornar, né? Chamado para ele retornar para defender Cartago. Então ele vai, o Aníbal vai até Cartago, né?
E ali ele combate, né? Entra em combate com o Scipião africano, né? Então ali tem a Batalha de Zama, né? Em que Roma, né, consegue derrotar ali o Aníbal, né? A gente consegue usar uma tática de trompas, né? Assoprar e fazer um som que deixe que espantasse os elefantes, né? Então os elefantes corriam, muitos elefantes acabavam matando o exército, soldados do exército cartaginense assustados, né? Roma consegue derrotar, né, o Aníbal ali, né? Então o Aníbal foge ali para Tiro, né? Então, vencendo a Segunda Guerra, né, penaliza bastante aí, foi a punição bem pesada. Multas, né, proibiu eles de ter exército, de se envolver em conflitos, né. Aqui o Cartago foi bem penalizado aqui na Segunda Guerra Púnica, né. Então Cartago ficou bem fragilizado aí e deixou de ser uma ameaça aí para Roma, né. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo sobre a Roma Antiga. No próximo vídeo estarei dando continuidade aí às guerras macedônicas e também falarei sobre o primeiro e segundo triunvirato, né? Então é isso. Adeus, até logo.